Bora. 2, 3 e... Certamente um dos filmes que mais marcaram a sua infância foi O Rei Leão. Mas o que muitos não sabem é que Rei Leão não começa no primeiro filme e muito menos termina ao final dele. Tem muita coisa antes e depois, tem livros, tem seriados e outros filmes oficiais da Disney, meu irmão. Para ter uma noção, a gente sabe quem é o bisavô do Simba. É, exato, a gente sabe quem é o bisavô do Simba. A gente sabe também que o Scar inclusive retorna após sua morte. Claro, muita coisa. A gente, hoje em dia, não deve ter acesso a esses livros. Calma, vamos lá, de novo. Claro, muita gente hoje em dia não deve ter acesso a esses livros. Por isso talvez você não saiba que existe um universo expandido e tem muita coisa pra gente saber. Então, hoje... Não, eu vou fazer hoje não. Então, hoje eu vou fazer um resumo de toda a história de O Rei Leão, desde os primórdios até a última coisa que a Disney falou sobre a franquia. Prepare a sua mente, porque se você acha que Rei Leão é apenas um filme da nossa infância, hoje sua cabeça vai explodir certamente. Ai, me molhei. Ih, caralho, me molhei aqui, mano. Roubei água na minha roupa toda. Nossa senhora, mas aqui é uma jeguiça sem tamanho. Começando falando sobre o primeiro rei das terras do reino que a gente conhece. Como bisavô do Simba, um leão chamado Morrato. Exatamente, Morrato é o primeiro rei das terras do reino. Ele apareceu pela primeira vez em um livro chamado The Bradley Star. Eu tô lendo aqui porque realmente eu não sei nada, tá? The Bradley Star, que conta justamente o seu reinado no topo da Pedra do Rei. E... The Bradley Star, que consta... The Bradley Star, que... Vamos de novo. The Bradley Star, que conta justamente o seu reinado no topo da Pedra do Rei. A primeira coisa que precisamos saber antes de contar a história é que existe uma religião em O Rei Leão, ok? Todos os animais acreditam que quando o rei morre, ele se transforma em uma estrela brilhante no céu. As estrelas mais brilhantes são os reis do passado. Mufasa fala isso justamente no filme. Mufasa fala isso no filme pro Simba. E nos livros esse papo pra boi dormir de virar estrela é repetido várias e várias e várias vezes. Mas a religião deles não é baseado só sobre isso, é bem mais complexo. Os leões conversam abertamente com os espíritos. O próprio Rafiki tem uma forte ligação com esses espíritos a ponto de discutir com eles mesmo sem ao menos enxergá-los. Isso é uma religião, não tenha dúvida. Inclusive o próprio líder da Guarda do Leão é escolhido através de uma divindade. Eu vou explicar mais à frente o que é a Guarda do Leão, ok? É claro que uma religião envolve um deus. Seria o caso dessa aqui também? Acho que sim. Isso é apenas uma teoria, mas acreditamos que esse deus seria o Leão de Nemeia, mais conhecido como Léo. Pra quem não sabe, Léo foi um leão gigante que Hércules derrotou no soco. Isso porque ele não poderia ser derrotado por nenhum tipo de arma. Apenas no braço, apenas na força física, apenas na porradaria, irmão. Mas Adria, o que tem a ver Rei Leão com mitologia grega? Não sei se você se lembra, mas a Disney tem um filme chamado Hércules. Hércules no filme derrota Léo. É uma cena muito rápida, ele só dá um socão lá e mata o coitado. Mas um leão da mitologia, mesmo quando o Léo morre, ele vira literalmente uma constelação. Na mitologia mesmo, tá? Isso não é
teoria, isso não é do filme da Disney. Na mitologia mesmo, quando o Léo morre, ele vira uma constelação no céu. Não foi difícil conectar essa teoria, né? Vamos combinar. Mas enfim, vamos falar do Morrato. Morrato foi o rei autoproclamado. Ele simplesmente chegou lá e falou pra bicharada: é o seguinte, irmão, eu sou o rei dessa bagaça e foda-se, foda-se, me dá meu trono. E todo mundo disse: beleza, irmão, vai em frente aí, toda a força pra tu aí, meu compadre Washington. Claro, não foi tão simples assim, né? Se fosse assim, eu seria o rei da porra toda. Provavelmente ele deveria ser um leão respeitado pela galera. Esse respeito talvez deve ter vindo da ajuda que ele deu aos animais ao longo dos anos e por ser um leão sábio. A gente diz que ele se autoproclamou rei porque ele não possui uma rainha e não sabemos nada sobre o passado dele. Mas ok, vamos lá. As terras do reino, galera, é um dos piores lugares para se viver. Ok? No livro do Morrato fala exatamente isso. Mas Adria, como eu leio os livros de O Rei Leão? Galera, infelizmente eu não sei, eles nunca foram vendidos no Brasil, não está sendo distribuídos aí pelo mundo todo. Se você estiver nos Estados Unidos, leia. Agora se você não estiver nos Estados Unidos, chora. Ou veja o meu vídeo, que é basicamente a mesma coisa, ou veja os vídeos do Imaginago. No livro The Branding Star, que traduzido seria Estrela Mais Brilhante, o Morrato já é um rei autoproclamado. E as terras do reino sofrem uma gigantesca seca. Entendam o seguinte, tá? Isso é uma coisa que sempre vai acontecer, ok? Sempre vai acontecer uma seca. Independente de qualquer coisa, as terras do reino um dia simplesmente vai secar. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes durante toda a franquia. É até injusto culpar o Scar pela seca nas terras do reino. Não foi a primeira vez que aquilo aconteceu. E muito menos tem a ver com o rei que estava no comando. Naquele momento, tanto que estou falando do Morrato, o rei mais sábio e benevolente de toda a franquia. Mano. Tanto que estou falando do Morrato, o rei mais sábio e benevolente de toda a franquia. É a natureza, irmão. Existia nas terras do reino um único lago. Esse lago estava quase secando e os animais estavam brigando para ver quem que bebia aquela água. Então o rei chegou lá e separou a cambada toda, irmão. Os animais que conseguiam ficar mais tempo sem beber água seriam os últimos a beber, senão ia rolar porradaria, irmão. Inclusive ele ordenou que os leões seriam os últimos a beber, justamente por serem os animais que ficavam mais tempo sem beber água do que os outros. Depois disso, Morrato achou a ilha do Timão e Pumba e resolveu a situação. Depois de um tempo voltou a chover, e aí sim Morrato governou as terras do reino durante muito tempo. Até que nas vésperas do inverno ele morreu de velhice, causas naturais. Mas tem um porém! Por conta da ajuda que ele dava aos outros animais, ele ganhou um prestígio inacreditável. Ele se tornou o rei mais respeitado da história das terras do reino até hoje. Quando ele morreu, os animais enxergaram uma estrela brilhante no céu, a estrela mais brilhante. Agora entendemos por que o livro se chama esse nome. Mas antes de morrer, ele deixou o filho, exatamente, o filho que se chama Arrad, ou mais conhecido, o Rei Arrad, conhecido por ser o avô do Simba. Vou colocar o Simba aqui como foco da história. Ninguém sabe quem é a mãe do Arrad. Ninguém sabe, mano. Ninguém sabe quem é a mãe do Arrad. A gente vai ter que ir no DNA do ratinho ver essa bagaça. O Arrad, ele se casou com a primeira rainha das terras do reino, a rainha Uru. Mas ninguém sabe como surgiu a Uru. Talvez veio de um outro reino, sei lá. É que certamente o rei Arrad, pai de Mufasa e pai de Scar, era conhecido como um rei rigoroso. Ele não era um rei caótico, não era um rei psicopata. Mas os animais tinham um certo medo dele, meio que passavam um certo temor por onde passava. Até aqui tudo ok, até aqui tudo beleza, até aqui a história tá caminhando bem, sem nenhuma coisa ruim. Mas aí que vem o nascimento de Scar e Mufasa. Como muitos de vocês sabem, Scar não nasceu com esse nome, pois antes ele não tinha cicatriz quando ele nasceu, irmão. A cicatriz não é de nascença. O nome original dele é Taka. Ah, Adria, como você sabe que o nome original do Scar é Taka? Porque tá escrito no livro, irmão. A primeira coisa que Rafiki tem, esse babu... Mano, pelo amor de Deus, hein? Rafiki entra nas terras do reino no momento em que Arrad ainda era o rei.
Quantos anos tem esse babuíno, cara? Ele fica muito amigo do pai do Mufasa e vira o conselheiro do rei. Então é o primeiro emprego ali do Scar mesmo. Do Scar, ó. O primeiro emprego do Rafiki nas Terras do Reino foi ser conselheiro do Arrad, do rei Arrad, ok? Mas como o Scar ganhou a cicatriz? Foi explicado pela própria Disney no seriado A Guarda do Leão, que Taka era o líder da Guarda do Leão e achou um leão completamente aleatório que levou para o caminho de uma cobra que o picou bem no olho. O efeito da cicatriz faz com que ele perca seu raciocínio e para ele se curar do veneno do veneno da cobra, ele tinha que respeitar esse leão e a cobra que o picou. Taka, obviamente, não quis obedecer ninguém, irmão. O Scar é o Scar. Ele utilizou o poder do rugido para matar os dois. Cara, o Scar é maravilhoso, mano. Ele preferiu morrer pelo veneno da cobra do que se curvar para alguém. Isso é personagem! Taka foi pedir ajuda pro Mufasa, tá? Quando foi pedir ajuda pro Mufasa. E olha só o Mufasa. O Mufasa simplesmente zoou ele e apelidou de Scar. É isso mesmo. Isso foi falado pela própria série. Isso não é minha teoria, não. Coloca aí. Mano, que babasca, velho. Mesmo sendo um babasca, ele foi escolhido para ser o rei das Terras do Reino desde o início, tá? Aí começa a inveja do Scar para ser o rei no lugar do Mufasa. Mas o que seria a Guarda do Leão que o Scar era o líder? A Guarda do Leão é uma equipe de leões que serve para proteger as Terras do Reino de várias ameaças e injustiças e defender o ciclo da vida. É a junção do leão mais feroz, do mais rápido, o mais corajoso, do mais forte e o de melhor visão das Terras do Reino. Virou Vingadores o bagulho, né? Eles são comandados pelo leão escolhido de forma divina para ter uma marca. Essa marca ele consegue o poder do rugido. Como o nome diz, esse rugido é capaz de varrer qualquer coisa que tem pela frente, irmão. O rugido é inacreditável. Se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre a Guarda do Leão, deixa aqui nos comentários. Tô falando que tô falando que virou Vingadores isso aqui, irmão. No caso, esse rugido é a união dos reis do passado até agora. Ou seja, tá lá o Mohato, tá lá o Arrad, tá lá o Mufasa e tá lá um outro leão que a gente não faz a menor ideia que tá rugindo ali. São 4 leões, são 4 reis do passado. Porém, o Scar utilizou o rugido de forma negativa e com ele matou todos os membros da Guarda do Leão. Olha que genocídio. Pô, mas de graça? Óbvio que não, né? Nunca é de graça. Scar queria que os membros da Guarda do Leão o ajudassem a acabar com o reinado do Mufasa, mas os caras não aceitaram, obviamente, por isso ele matou todo mundo. Pô, irmão, eu também seria, eu também não, pô. Meu filho, você quer matar o seu irmão, você quer matar o rei? Você tá maluco? Conclusão. Ele perdeu o poder do rugido e ficou isolado para sempre sem ter um cargo importante. Depois de todas essas gerações, veio finalmente o filme que a gente tanto ama, que a gente tanto idolatra, O Rei Leão, onde o Mufasa vai ter um filho com sua esposa Sarabi, um filho chamado Simba. O Scar também se apaixonou pela Sarabi, mas ela preferiu o Mufasa. Preferiu o rei, né? Com Simba sendo o próximo rei, tira toda a chance do Scar de realizar os seus sonhos. Mas aí, mano, a partir aí de todo mundo já sabe, né? Scar mata Mufasa, Scar faz o Simba pensar que foi ele que matou e faz o moleque sair correndo, Scar vira o rei, Hakuna Matata, Simba retorna, Scar morre sendo comido vivo pelas hienas morrem queimadas, Simba vira rei e tudo volta ao normal. É aí começa o Rei Leão 2. Na verdade tem um livro e uma série no meio desses dois filmes. O livro conta a história de Kopa, o primeiro filho de Simba. Repara bem, no final do filme Rei Leão, com o início do filme Rei Leão 2, o filhote que o Rafiki segura é diferente do filhote que o Rafiki está segurando no segundo filme, né não? Olha ali, olha a pelugem do personagem ali do primeiro filme e olha a pelugem do personagem do segundo filme. Esse do primeiro filme é o Kopa, que apareceu nos livros, mas o Kopa não aparece em nenhuma série ou filme da cronologia, sem explicação nenhuma.
Simplesmente esqueceram o coitado. E o que leva às famosas teorias. Aparentemente o Copa morreu, o que seria bem trágico na verdade, ou desapareceu. Bora pra teoria. O Simba de O Rei Leão 2 é muito diferente do Simba de O Rei Leão 1. Não só na aparência e nem na velhice, mas parece que ele está muito mais maduro, a personalidade dele mudou. Pelo visto ele deve ter sofrido alguma coisa nesse meio tempo, não é maturidade que nasceu não. Isso porque ele é um pai extremamente protetor da Kiara e às vezes até mais do que deveria. Ele não deixa a Kiara sair por aí sem proteção, tudo porque ele já perdeu um filhote, o Copa, e não quer perder outro. Calma, a teoria diz o seguinte, sabe a Zira, a vilã de Rei Leão 2, que te dava muito medo? Pois é, ela matou o Copa. Zira era uma leoa das terras do reino, mas era do lado do Scar. Com Simba derrotando o Scar, ela ficou com muita raiva do Simba e se vingou da pior forma possível. Na verdade, na mesma moeda, se a gente for parar pra pensar. Para ela, ele matou a pessoa, ou melhor, animal, que ela mais o amava. Então ela matou o animal que Simba mais amava, o Copa. Ou ele fica inconsciente, ela pensa que o matou, mas na verdade estava vivo e deu no pé, sem dar notícias. Simba, obviamente, exila a Zira junto com as leoas que o acompanhavam. Obviamente, Simba exila a Zira junto com as leoas que o acompanhavam. É tudo teoria, tá, gente? Mas tem um momento muito esquisito em O Rei Leão 2, que o Simba diz a Kiara que nunca, sob nenhuma hipótese, deve virar as costas para o exilado. A Kiara pergunta por quê? E olha a resposta do Simba. Ele tá escondendo a morte do Copa, minha gente. Ele nunca volta nesse assunto no filme. Foi uma referência, meu molecote. No filme O Rei Leão 2 conta a história da infância da Kiara completa. Mas lembra que eu falei que tinha uma série no meio? É isso, meus amigos. Aqui entra a guarda do leão. Na série mostra que Kiara tem um irmão chamado Kion. Mas eu acabei de rever o filme Rei Leão 2 para fazer esse vídeo e eu não vi um pelo da juba do Kion no filme. Cadê esse moleque? Na série mostra que o Kion teve uma cicatriz parecida com a do Scar, mas ele não perdeu completamente seu raciocínio. Mas como que ele ganhou essa cicatriz? Pois é. Lembra quando o Scar ganhou uma cicatriz? E lembra que eu falei que o Scar retorna às terras do rei? Pois é. Os descendentes da hiena lá do Rei Leão 1, eles pegaram o cajado do Rafiki e jogaram lá no vulcão, que fez o Scar voltar em forma de espírito, tá? Ele não voltou completamente. Só que o Scar bola um plano com uma cobra da mesma espécie que o picou no passado para picar o filhote do Simba. Só que como o Kion é um pouquinho mais inteligente do que o Scar, ele não deixou o veneno contaminar todo ele. Ele simplesmente perdoa o Scar e faz com que os reis do passado o julguem, fazendo os reis do passado causar uma chuva e fazer o espírito do Scar, que era de fogo, simplesmente desaparecer. Mas para ele se curar do veneno da cobra, ele teve que viajar para um lugar chamado a Árvore da Vida, um lugar onde animais com deficiências são curados. E Kion foi até lá e o lugar era um pouquinho longe. Então por isso não vemos Kion em O Rei Leão 2, pois estava na Árvore da Vida se tratando de sua cicatriz. Porque no filme Rei Leão 2 a gente vê apenas um dia da infância da Kiara. Naquele dia lá, provavelmente Kion deve estar sendo amamentada pela Nala. Mas depois, quando a Kiara está maior, a gente não vê o Kion. Por quê? Porque ele está na Árvore da Vida. Isso não é uma teoria não, tá, gente? Isso foi explicado pela própria Disney. Kion ficou sabendo na briga entre Simba e Zira lá no final do filme O Rei Leão 2. Em uma disputa pelas terras do reino e tenta voltar, mas quando ele chega, amigo, a Zira já morreu em uma enchente, a Kiara já tinha se casado com o Corvo, o filho da Zira, Rei Leão 2 já tinha subido os créditos, ele chegou atrasadaço. E assim se encerra a cronologia completa de O Rei Leão.
Teve o filme 3, contando a história do Timão e Pumba, mas não faz nem fu nem fá na cronologia. Mas Adria, e o Copa? Foi dormir com teu pai.